e se vão autodestruindo e se vão autoanulando. E esse não é o princípio do Evangelho. Isso é infantilidade com um aspecto de espiritualidade. E mesmo que receba, você sente-se abusado ou sente-se abusada, procura ajuda. E se a ajuda que você procura não o satisfaz de um lado, você procura no outro. Você procura especialistas. Agora, atenção, não se esqueça que eu estou a falar de um exame de consciência. Um exame de consciência é muito importante, porque muitas das vezes não significa que nós estejamos a ver as coisas da forma mais correta, mas é preciso determinação. E se você está a ser abusado de alguma forma, se vier algum conselheiro espiritual dizer-lhe assim, para se manter na mesma, que é para agradar a B ou C, etc., não vá nessas conversas, porque um dia eu já tenho dito isto e quero falar sobre casamento e divórcio, e tem muita gentinha infeliz a desejar que você seja infeliz também. Eles não conseguem ver as coisas de outra forma e acham que os outros têm que passar pela mesma situação. Entende? Então, não deixe que estas pessoas tóxicas roubem a paz da sua vida. Não permita uma coisa dessas. Epá, não foi para isto que Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para uma vida de paz, de alegria, mesmo no meio dos problemas, mas nós precisamos de viver essa paz, precisamos viver essa alegria. Mesmo com lágrimas nos olhos, nós precisamos de nos firmarmos e de nos agarrarmos com unhas e dentes a esta convicção em Cristo, para que possamos desfrutar desta liberdade, desta paz, e não nos deixarmos vencer por ela, vencer por este ambiente que nos mata a vida, que nos destrói o coração. Infelizmente, eu não estou a dizer isto porque estou a gravar aqui um vídeo, mas eu tenho apanhado muito disto na minha vida. Quando eu me divorciei, é como se tivesse caído, passa a expressão, o Carmo e a Trindade. Muita gente, na verdade, muita gente se voltou contra mim. Muita gente. Mas tive pastores que chegaram ao pé de mim e disseram assim: eu admiro pela sua coragem. Porque aqui o ambiente religioso não permitia, por má interpretação das Escrituras, fosse como fosse. Eles não estavam dentro da minha vida. E eu tomei uma decisão. E até agora não estou arrependido de ter tomado a decisão que tomei. No entanto, eu deixei de ser conveniente e a minha presença começou a ser inconveniente para algumas pessoas. E eu percebi isso, até pelas minhas convicções e por aquilo que eu exponho, que é aquilo em que eu acredito. Portanto, eu não ando a calçar as botas dos outros, é aquilo que eu acredito. É segundo o meu entendimento do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero dizer-lhe assim, dentro desta situação, dentro das minhas convicções, dentro da experiência de vida, de muita dor também, muitas alegrias, mas muita dor também. Quero dizer que tenho me encontrado com muita gente completamente envenenada pelos produtos tóxicos que assumiram, que eles beberam e comeram, que saíram da vida dos outros. Todos nós passamos por esta sensação. Se pudéssemos voltar atrás, não tornaríamos a fazer coisas erradas que fizemos. Ou também, não é ou, é e também, não permitiríamos que outros nos fizessem mal conforme nos fizeram. Mas isso era se nós conhecêssemos tudo. Não conhecemos. É um processo e é crescimento. Mas é aqui o meu desafio. A não parar, a não desistir, a não olhar para a sua idade, a não permitir que seja esmagado, que seja esmagada, a não permitir. Eu quero convidá-lo a ser livre com Jesus, a ser feliz com Jesus, um Jesus que não tem nada a ver com religião. Nós estamos a nos aproximar da Páscoa
e vemos as comemorações que estão por aí no mundo cristão por causa da Páscoa, e muitas dessas comemorações não tem nada de errado, e o resto é tradição, mas não tem nada a ver com. A grande maioria delas não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. Este Jesus dos Evangelhos. Quero incentivá-los, a vocês que me ouvem, a ler no mínimo os 4 Evangelhos. No mínimo os 4. Leiam e releiam e vejam como é que Jesus lidava com todo o tipo de gente. Lidava, incluindo os tóxicos. E os tóxicos eram os religiosos. Por isso Jesus disse para os discípulos terem cuidado com o fermento dos fariseus. E na altura eles pensaram que Jesus estava a falar de pão, porque eles ainda não tinham chegado lá. Jesus acusou os discípulos, os 12, de dureza. Vocês ainda são tão duros de coração. Como é que vocês ainda não entenderam que eu não estou a falar de pão? Eu estou a falar da influência religiosa dos fariseus. E Jesus usou o termo fermento exatamente por causa do poder de influência, por causa da alteração que o fermento produz no pão ou num bolo. Assim, o falso ensino, um ensino religioso, um ensino frio, um ensino tóxico, venha ele de onde vier, envenena os corações também. E as pessoas bebem aquilo, as pessoas gritam amém, as pessoas concordam, sem se darem ao trabalho de ver o que Jesus diz. Só porque as pessoas falam supostamente em nome de Jesus. Quando alguém fala em nome de Jesus, não significa que de facto Jesus diz aquilo. Quando alguém diz que o Senhor me disse isto ou me disse aquilo, tenha cuidado. Não se deixe levar por cantigas. Tenha cuidado, vá aos Evangelhos. Conheça de facto este Jesus dos Evangelhos. E depois nós vamos conversando. Vamos conversando. Procure gente que explica o Evangelho. Procure gente. Ouça. Não tenha medo de ouvir. Ouça. Pronto. Que Deus o ajude a libertar-se de toda a toxicidade. Seja ela religiosa, empresarial, de corrupção financeira, seja ela no seu casamento, seja ela no seu ambiente familiar, seja ela dentro do seu coração, porque nós precisamos ter cuidado com aquilo que nos intoxica por dentro, com aquilo que nós vamos assumindo para dentro de nós e que nos envenena. Cuidado com o ódio, cuidado com as ilusões, as fantasias, com aquilo que é subjetivo, mas que vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando e vai destruindo por onde passa. Muito cuidado. São produtos tóxicos. Venham de nós próprios ou venham de outros para connosco. Se acha que eu falei aqui que é de alguma utilidade, mande para outros, aconselhe a outros. E mais uma vez eu lhe digo, não se deixe esmagar por ninguém. Abra os olhinhos do seu coração, porque Jesus acusou o povo religioso de ter ouvidos, mas não ouvir, de ter olhos, mas não ver, porque não querem. Não é porque não podem, é porque não querem. E explicou que o coração deles, dessa gente, tinha dureza. Não endureça o seu coração. Ouça, porque é este Evangelho, o Evangelho de Jesus, que Paulo diz que é o poder de Deus para nos salvar como homens na nossa integralidade. É o que Paulo diz e eu concordo com o Paulo. É este Evangelho que nos produz liberdade, mas não é uma libertinagem, é uma liberdade que nos cura. Subscreva, pode pôr um gosto, subscreva, partilhe. Um grande abraço a todos. Obrigado.